Bom, são duas coisas diferentes aqui. Esvaziar a mente e relaxar. Não são a mesma coisa. Então, a primeira coisa é saber diferenciar essas duas coisas. Você colocou isso na mesma pergunta, dando a entender que são sinônimos, né, ou são equivalentes, mas não são. Tá? Esvaziamento é uma coisa, relaxar é outra coisa. Vou começar pelo mais fácil, que é relaxamento. Né? Então, relaxar, na verdade, não tem relação direta com a meditação. O relaxamento, tanto físico como mental, ele é um requisito para a meditação. É praticamente impossível você meditar se você tiver tensões físicas ou mentais. Então, o corpo endurecido, enrijecido, o corpo que está com alguma dor, que está com algum incômodo, que está com algum desconforto, você não consegue se acomodar, se posicionar, encontrar uma posição confortável de verdade para você meditar, você não vai conseguir meditar. E a mesma coisa vale para a mente. Se você não consegue encontrar uma janela de quietude, você não consegue sequer iniciar a meditação. Então é importante que a agitação mental ela esteja pelo menos arrefecida, ou seja, diminuída. Um pouco diferente daquilo que é o nosso dia a dia, né? O dia a dia da maioria das pessoas é agitação, é tensão, é estresse. É fundamental que quando você se senta para meditar, você faça um esforço, coloque intenção no sentido de atenuar essa agitação mental, ou seja, produzir relaxamento mental, produzir descontração mental, porque a mente ela também se tensiona. Claro que não é idêntico à tensão física, né? A tensão física é um enrijecimento, é um endurecimento, né, de certos músculos. A mente ela se tensiona de uma forma diferente, né? Então ela se tensiona produzindo mais ruído, produzindo mais agitação, produzindo um fluxo de pensamentos cada vez mais intenso, cada vez mais presente. Então o nosso papel quando nós vamos meditar é colocar algum esforço no sentido de produzir essa descontração mental. Eu sei que é paradoxal falar isso, porque a gente pensa assim, bom, relaxamento o que é? Não é fazer algo, mas é desfazer algo que existe. No caso, você quer desfazer tensões físicas e mentais. No caso do corpo, isso é bastante fácil. Se você está fazendo força, né, porque afinal de contas, tensionar certos grupos musculares exige esforço, exige força, exige uma intenção, no mínimo uma intenção corporal, uma intenção muscular. Então, para produzir relaxamento corporal, você para de fazer aquele esforço. É como você fechar a mão, apertar a mão firmemente, com bastante força. Como é que você vai relaxar a sua mão? Você não vai fazer nada, você vai parar de fazer o esforço que você estava fazendo para manter a mão apertada. A mesma coisa acontece com a mente. Ainda que não seja tão simples quanto é no corpo, com a mente você vai também procurar não fazer o esforço necessário para manter a agitação mental, para manter o fluxo de pensamentos. Porque manter agitação mental, manter fluxo de pensamentos, tudo isso também exige esforço. Exige uma energia mental, às vezes, muito grande. Então, a chave é abrir mão, abdicar dos esforços físicos e mentais. Assim como você solta a mão, para de fazer força com a mão para produzir relaxamento, descontração muscular na mão, na mente você também pode fazer isso. Porque, como eu falei, o fluxo incessante de pensamentos, a agitação mental excessiva, ela exige um esforço mental muito grande. E uma vez que você pare de fazer esse esforço, então você consegue superar a tensão mental, a agitação mental
e consegue assim produzir relaxamento mental. Então, em relação a relaxamento, esses são os pontos principais. A segunda parte da pergunta, que na verdade foi a primeira parte, né, que é o esvaziar a mente. Essa é uma visão bastante comum entre iniciantes na meditação. A ideia de que para meditar você precisa esvaziar a mente ou que a meditação vai produzir esvaziamento mental. Essa ideia, que é um pouco equivocada, já vou explicar, ela tem alguns aspectos importantes. Um deles é o aspecto das palavras que são utilizadas. Porque a própria expressão esvaziar a mente dá a ideia de que a mente está cheia, como se a mente fosse um vaso, né, e os pensamentos fossem algum tipo de substância, algum tipo de material, um líquido talvez, que preenche esse vaso. É muito importante perceber, num primeiro momento, que essa ideia ela é uma analogia, né? É uma metáfora, é uma metáfora utilizada para facilitar o entendimento de algumas coisas na meditação, principalmente para quem está começando. Mas, como qualquer analogia, existem limites. Ou seja, as palavras não correspondem exatamente à realidade da coisa. Então, a ideia de uma mente que seria uma espécie de um vaso que é preenchido com pensamentos que são como se fosse um líquido que você vai derramando dentro desse vaso e ele vai sendo preenchido, isso vale até certo ponto, mas não vale integralmente. Ou seja, isso é apenas uma imagem que se cria para facilitar o entendimento por parte dos leigos, por parte de pessoas que estão começando a aprender a meditar. O que ocorre de fato na mente é movimentação, movimento mental. O que é o movimento mental? É o processo incessante de produzir pensamentos, alimentar os pensamentos, fazer com que eles permaneçam em movimento o tempo todo, ou seja, eles estão vivos de uma certa forma dentro da sua mente. Claro que isso também é uma metáfora, né? Você fala que um pensamento está vivo, alude à vida no sentido biológico, né? O que também tem uma validade limitada, vale até um certo ponto e depois desse ponto isso já não vale mais. Mas essa imagem de um fluxo incessante de pensamentos, ela é muito mais alinhada com a realidade da mente, com a realidade dos pensamentos, do que a ideia de um vaso que vai ser preenchido por um líquido. O fato é que essa ideia, essa imagem do movimento dos pensamentos, ela funciona melhor porque a experiência que a maioria das pessoas tem é de fato como se fosse uma tela de cinema, como se os pensamentos eles passassem diante dos nossos olhos e em alguns momentos a gente escolhe de uma forma bastante intencional, bastante decidida, que certos pensamentos vão ser perpetuados indefinidamente. E isso é que acaba gerando uma série de problemas com os quais a maioria das pessoas lida. Então, em vez de pensar em esvaziar a mente, pense sempre em aquietar a mente. A mente dificilmente fica vazia. O estado que a mente encontra, em geral por meio da meditação, é um estado de quietude, é um estado de desaceleração desse fluxo de pensamentos. Os pensamentos eles vão continuar existindo, porque se você os teve, eles já foram registrados de alguma forma
e eles vão permanecer no seu registro de pensamentos, que é a sua memória. Se você tem um pensamento a respeito de algo que aconteceu no dia de hoje, esse pensamento não se desfaz. Ele permanece com você. O que você pode escolher é o quanto esse pensamento vai se manifestar no seu dia a dia. O quanto você vai acessar esse pensamento no seu dia a dia, seja lá para qual utilidade for. Porque às vezes a gente precisa rememorar certos pensamentos para realizar tarefas cotidianas, para realizar nosso trabalho, enfim, a gente tem que lembrar, por exemplo, de conteúdos que nós estudamos, né, para poder realizar um trabalho em nível profissional. Então, quem faz uma faculdade estuda uma série de coisas, acumula conhecimentos. Esses conhecimentos eles vão se tornar pensamentos de alguma forma, eles vão ser registrados na sua mente, vão constituir memórias, e esses pensamentos todos, memórias, conhecimentos, enfim, eles precisam ser acessados com uma certa regularidade para você poder realizar um trabalho. Isso é o normal, né, para a maioria das pessoas. Então, não significa que você precise destruir pensamentos, supondo que isso seja possível. Mas significa apenas que você vai colocar cada pensamento no seu devido lugar e você vai acessá-los no momento que for necessário, no momento que for adequado. Ou seja, a agitação mental ela é importante até um certo ponto também. No caso da meditação, essa agitação mental ela não apenas não é importante, como ela é um obstáculo. E é justamente isso que a gente busca atenuar quando pratica a meditação. Então, repetindo, não pense em esvaziamento da mente, pense em aquietamento da mente. Pense em desacelerar o fluxo de pensamentos. Você não precisa destruir pensamentos, você não precisa fazer nada com os pensamentos, você precisa apenas assumir uma atitude que produza como resultado esse aquietamento, essa desaceleração. E uma vez que isso se produza, os pensamentos eles permanecem ali quietinhos, sem incomodar você. Resumindo a resposta a essa pergunta, relaxamento, o relaxamento mental no caso, é uma preparação para a meditação. É uma condição necessária para que a meditação aconteça. É claro que quanto mais você medita, mais fácil vai ser encontrar esse estado de relaxamento mental e intensificá-lo. E a segunda parte, não é necessário esvaziar a mente, é necessário aquietar a mente. E o que a meditação produz, na maioria dos casos, pelo menos quando a prática é feita da forma correta, o que acontece é o aquietamento e não o esvaziamento da mente. Seus pensamentos vão continuar com você. O que a meditação produz, além do aquietamento, é a colocação dos pensamentos nos lugares adequados, o acesso dos pensamentos nos momentos adequados. Espero que tenha ficado claro. Se sobrou qualquer dúvida em relação a esses tópicos, deixe um comentário que eu tento melhorar a resposta para um próximo vídeo.